Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biolodúvidas e hoje nós vamos falar sobre a pílula do dia seguinte. Isso mesmo, muitas mulheres não sabem como usar e não sabem como ela age no corpo. Então, é isso que você vai saber depois da vinheta. A pílula do dia seguinte é também conhecida como contracepção de emergência. É um método contraceptivo que pode ser eficaz até 72 horas após uma relação sexual sem precauções contra a gravidez e pode também diminuir drasticamente as chances disso acontecer. O princípio ativo da pílula do dia seguinte é o levonorgestrel, um tipo de progesterona que é um hormônio feminino usado em anticoncepcionais sintéticos. A pílula do dia seguinte possui até 20 vezes mais hormônios. Além do levonorgestrel, também existe o acetato de ulipristal, que age de maneira diferente e, de acordo com alguns estudos, pode até ser mais eficaz. O hormônio sintético impede ou retarda a saída do óvulo do ovário ou pode até mesmo dificultar a entrada do espermatozoide no útero. Desta forma, a pílula impede que ocorra a fecundação, isto é, a união do espermatozoide com o óvulo. A eficácia da pílula depende de quão cedo ela é tomada após uma relação sexual desprotegida e a quantidade de hormônios presentes no medicamento pode apresentar riscos à saúde. Portanto, ela não deve ser usada como primeira opção anticoncepcional, apenas como emergência. Mas você deve estar se perguntando quando você deve tomar a pílula do dia seguinte. Tomar a pílula do dia seguinte não deve ser um hábito, ela deve ser um plano B, um caminho de emergência para quando as coisas não vão como planejado. Usá-la como contraceptivo todas as vezes é perigoso. Ela pode ser usada nos seguintes casos: em casos de sexo sem preservativo, ou se o preservativo se rompe ou simplesmente escorrega, quando se esquece a pílula anticoncepcional regular, especialmente se o esquecimento aconteceu mais de uma vez na mesma cartela, expulsão do DIU, deslocamento ou retirada do diafragma, violência sexual, qualquer situação em que o sexo não é acompanhado de um método contraceptivo ou esse método falha, é indicado o uso da pílula. Contudo, é necessário tomar cuidado, pois o uso repetitivo é prejudicial à sua saúde. E como funciona a pílula do dia seguinte? Ela funciona da seguinte forma: agindo de 3 maneiras. Impede que o óvulo seja liberado ou atrasa a liberação do óvulo, dificulta a penetração uterina dos espermatozoides, reduz os movimentos das tubas uterinas que transportam o óvulo, dificultando a passagem das células sexuais. Essas ações reduzem significativamente o risco de gravidez, já que sem óvulo ou com óvulo não alcançado o útero, não há como gerar um embrião. Vale lembrar que a pílula não tem efeito cumulativo, portanto, se você tiver tido outra relação sexual desprotegida após o uso da pílula, as chances de gravidez são as mesmas de quem não usou o medicamento. É bom você prestar atenção nos métodos anticoncepcionais disponíveis. E quanto tempo dura o efeito da pílula do dia seguinte? A duração é bastante curta, sendo que não é recomendado fazer sexo sem proteção, mesmo poucas horas após ter tomado o medicamento de emergência. Gradualmente, a ação dela também vai reduzindo, sendo que depois de 48 horas, ela já caiu consideravelmente. E qual a relação da pílula do dia seguinte e a menstruação? A pílula do dia seguinte altera a quantidade hormonal no corpo da mulher, o que afeta o ciclo menstrual, podendo causar diversos efeitos. Mas será que a pílula do dia seguinte atrasa a menstruação? É possível que a pílula atrase a menstruação, mas se isso acontecer, recomenda-se esperar 15 dias antes de fazer um teste de gravidez. Por outro lado, também é possível que a pílula cause sangramentos vaginais de escape. Depois de tomar a pílula do dia seguinte, quanto tempo demora para a mulher menstruar?
Vai depender do corpo dela, de como ela reagir à pílula e do ponto do ciclo menstrual em que você está. A pílula pode atrasar a menstruação em 3 semanas. O hormônio dela bagunça todo o ciclo e pode levar de 1 a 2 meses para que ele se normalize. Ela também tem a capacidade de adiantar ou atrasar a menstruação. Mas e como fica a menstruação depois de tomar a pílula no dia seguinte? Além da desregulação do ciclo menstrual, a pílula pode até alterar a menstruação. Ela pode vir em maior quantidade e mais escura por conta do hormônio presente no medicamento. Como tomar a pílula do dia seguinte? O modo correto de tomar a pílula do dia seguinte pode ser consultado na bula do medicamento ou ainda na hora da compra a partir de informações de profissionais da farmácia. Ela pode vir em uma dose única ou 2 comprimidos, vai depender do fabricante. A dose única é quando o comprimido é único, basta tomá-lo mais cedo possível após a relação desprotegida, preferencialmente acompanhado de água. Lembre-se de que quanto mais cedo você ingerir o comprimido, mais garantido é o efeito, já que depois que o óvulo se fixa no endométrio, a pílula do dia seguinte não faz efeito nenhum. Já a de 2 comprimidos, deve-se ler a bula para ter a certeza da ordem e horários em que eles devem ser tomados, já que isso pode variar de marca para marca. Entretanto, em geral, deve-se tomar o primeiro comprimido quanto antes e o segundo 12 horas depois do primeiro. Quanto tempo depois de tomar a pílula do dia seguinte você pode ter relações sexuais? Depois de tomar pelo dia seguinte, dá para ter relações sexuais a qualquer momento, ou seja, não precisa esperar sua ação. Porém, o sexo obrigatoriamente precisa ser protegido, com o uso da camisinha, por exemplo, para que não haja um novo risco de gravidez, pois ela não manterá a proteção. Será que a pílula do dia seguinte faz algum mal à sua saúde? A quantidade de hormônios que estão em uma pílula do dia seguinte é equivalente à metade de uma cartela de pílulas anticoncepcionais diárias. Deve-se consultar um médico ginecologista para saber se a pílula é indicado ou não. Mas se não há contraindicações em que você se encaixe, usar uma vez só não deve fazer mal. O problema é quando a pílula passa a ser usada com frequência. Sintomas e efeitos colaterais ao tomar a pílula do dia seguinte. Os principais são diarreia, enjoo, dor de cabeça, retenção de líquido, cansaço e vômito. Caso a mulher vomite menos de 2 horas depois de tomar a pílula, a absorção do medicamento pode ter sido interrompida. Entre outros efeitos, a menstruação pode ser afetada, como já foi dito durante o vídeo. Em alguns casos, com a descamação do endométrio, o período menstrual pode ser adiantado. A pílula também pode atrasar o sangramento. Se isso acontecer, espere completar 15 dias de atraso e faça um teste de gravidez. É importante lembrar que nenhum desses efeitos irá necessariamente ocorrer. Existem mulheres que tomam a pílula e passam por isso sem nenhum efeito colateral. Quanto à eficácia da pílula do dia seguinte, quanto menor o tempo entre a relação sexual e a ingestão da pílula, mais eficaz ela será. Nas primeiras 24 horas após a relação, a eficácia é de 95%. No segundo dia, até 48 horas, ela cai para 85%. No terceiro dia, até 72 horas após o coito, a eficácia cai para 58%. A partir do terceiro dia, não há garantias de que ela vai funcionar e você está na mão da sorte. Existe de 15 a 20% de chances de que ela seja eficaz entre 72 e 120 horas, o que corresponde a 5 dias após o coito. Mas isso não é o bastante para que seja um método contraceptivo eficaz. Após o 5º dia, a eficácia é próxima de 0%. A pílula do dia seguinte é abortiva? Não. A pílula do dia seguinte não impede ou atrapalha o desenvolvimento de um embrião que já se fixou ao endométrio. Em mulheres grávidas, ela é praticamente inútil, servindo apenas como uma bomba de hormônios que trará os efeitos colaterais desagradáveis do medicamento. Você deve estar se perguntando se você só pode tomá-la no dia seguinte. A pílula do dia seguinte ela tem um nome que engana. Ela não foi feita para se tomar no dia seguinte, mas o mais rápido possível após a relação sexual. Quanto mais cedo você a toma, mais eficaz ela será. Ela pode ter efeito até 5 dias depois da relação, mas as chances não estarão do seu lado nesse caso. Portanto, o recomendado é ir atrás da pílula do dia seguinte logo após a falha do seu método anticoncepcional ou esquecimento dele. Por fim, há uma perguntinha que as mulheres adoram saber.
A pílula do dia seguinte engorda? Não. A pílula do dia seguinte, se usada de maneira adequada, ela não engorda. Nenhum estudo indica isso. Entretanto, se a pessoa usá-la com muita frequência, existe a possibilidade de a quantidade de hormônios causar uma mudança de peso, além de trazer outros prejuízos à saúde. E será que essa pílula pode falhar? Sim, apesar de as chances serem extremamente baixas, ela possui até 95% de eficácia, portanto, é difícil que ela falhe, desde que você siga as recomendações da bula. Porém, as chances de falha são maiores caso você demore para tomá-la depois da relação sexual desprotegida. Se esse vídeo foi útil e trouxe muitas informações que você precisava ouvir, então curte, comenta e compartilha. Eu te desejo um forte abraço e até o próximo vídeo.